Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Bianca Cavalcante e eu estou aqui hoje com duas profissionais excelentes, com a Daniela Lima. A Daniela Lima, ela tem mais de 25 anos de experiência no setor de eventos e marketing. Ela consolidou a carreira através de uma gestão estratégica e operacionais de grandes projetos. Com experiência de 15 anos no setor da educação, onde ela desenvolveu um olhar bem apurado para as experiências de marcas e pessoas. Hoje ela une a expertise do mercado ao uso estratégico de dados para transformar o setor de eventos. Obrigada, Bianca, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, Tati. Para o pessoal que também está escutando e assistindo a gente, muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Também estou com a Tatiana, doutora Tatiana. Não, Tatiana. Mas sem formalidades, a gente já se conhece há um tempo. A Tatiana está atualmente como diretora de compliance na Apex Group, que é uma multinacional do mercado de capitais. Ela tem mais de 28 anos de experiência em departamentos jurídicos e de compliance de grandes instituições financeiras e também atuou na parte de compliance de indústrias farmacêuticas. Também é palestrante, professora e mentora de carreiras, além de Deputy Partner da TY Consulting, parte da Anuva Dubai, part of Anuva Dubai, empresa de tecnologia. Bom, pessoal, hoje a gente está numa edição muito especial de mulheres, onde a gente vai trocar aqui informações, trazer temas que fazem parte da nossa jornada, tanto pessoal como profissional. E vai ser um bate-papo bem interessante, onde a gente vai querer escutar, ver as conexões, ver o que a gente pode melhorar aí na nossa área de eventos. Esse tema que a gente vem falar hoje, ele é muito interessante. É o uso que está super em alta, a IA. Então, a gente vai trazer a IA, o uso de imagem e as repercussões jurídicas em eventos. Esse tema eu adoro. Eu adoro quando a gente traz temas jurídicos para eventos. Eu acho que cada vez mais nós precisaremos ter esse olhar para os nossos eventos de responsabilidade. Então, já fica aqui com a gente, você que quer saber mais, quer escutar cases interessantes, já quer se precaver para próximos passos. É um assunto novo e que a gente com certeza vai conseguir contribuir aí para os gestores de eventos estar mais preparado para o uso de IA. Então fica já com a gente, agora a gente vai começar, vamos com a primeira pergunta que eu tenho para fazer para as nossas convidadas, é se vocês já viveram uma situação em eventos em que o uso da imagem dos participantes trouxe algum desafio para vocês. Bem, acho que eu posso responder aqui, porque eventos, né, como todo mundo fala, eventualidade, ainda mais falando bastante de IA, que hoje IA deixa de ser um acessório e acaba virando aí a espinha dorsal da experiência do cliente, né, nesse sentido. E basicamente, você usando o IA em eventos, você tem infinitas possibilidades, né? Desde o credenciamento, a questão da biometria ali, o FaceTime, né, para reconhecimento, para você agilizar a entrada para as ações do evento, a curadoria no sentido dos palestrantes, programação como um todo, né? Enfim, a questão de você também enxergar se o participante está sendo, se está sendo efetiva aquela experiência para ele no evento, através ali das ações de inteligência por movimentos, né, pela expressão do participante como um todo. Então, a IA ela vem com tudo aí para dar esse suporte para eventos, né? Então, tem todos esses desafios que a gente vem encontrando aí no mercado e que vem, claro, como essa ação de experiência para a gente. Então, eu acredito muito que a IA é suporte total para a área de eventos. Você colocou aqui os benefícios, né, Dani? Então, a gente está falando desde do credenciamento, na verdade, até antes, no pré-evento, na elaboração ali de uma agenda, na biometria. Então, você também tem essa inteligência artificial que a gente capta ali previamente a imagem dos participantes, a análise também do sentimento de cada um, o pós-evento.
Então, são coisas muito positivas, principalmente quando a gente fala na parte de operação do evento, né? Então, Sim. a IA, ela realmente vem para ajudar essa demanda que a gente tem muito pesada de operação, de execução. É muito trabalhoso analisar dados, Muito. é cansativo e a maioria das empresas está com um formato muito pequeno, né? Então, esse ponto eu acho muito interessante, como a gente consegue potencializar o nosso trabalho e realmente colocar a nossa mente em situações mais estratégicas e deixando a IA trabalhar aí na parte operacional. Uhum. E aí, a minha pergunta, além desses benefícios que você bem trouxe, é qual seria assim as grandes preocupações, os Sim. riscos que a gente tem na parte de eventos em utilizar a inteligência artificial? Tem que ter esse olhar analítico, principalmente por questões de dados, né? A partir do momento que a gente capta uma imagem, tem a questão de absorver essas informações, você tem que se precaver isso por trás, né? Desde uma cadeia ali da contratação desses fornecedores, né? Porque às vezes você faz um grande evento, contrata uma agência, a agência já terceiriza esse trabalho, às vezes para uma outra empresa de tecnologia, e como que é feito essa curadoria dos dados, né? Para quem pega essas informações em si. Então, tem que ter esse cuidado e junto, claro, né, com essa parceria, né, entre os fornecedores, desde agência, fotógrafos, empresa de tecnologia, né, que estão absorvendo essas informações, porque você tem que ter isso muito mapeado. Para que são esses dados, né? Quem vai captar essas informações? O que eu estou informando para esse cliente ou para esse participante, né? O que ele vai fazer no meu evento e para onde vão essas informações, né? Inclusive a parte de imagem, principalmente, né? Para onde vai essa imagem que está sendo capturada? Então, o olhar do gestor nesse sentido fica muito nessa visão e, claro, muito em conjunto ali com as áreas estratégicas da empresa. Não só na responsabilidade de eventos, mas junto com compliance, com comercial nesse sentido. Você tendo o suporte do jurídico, é onde você consegue fazer o seu evento, de uma certa forma, deslanchar ali tranquilamente. Então, tendo esse suporte com a tranquilidade, com essa expertise, eventos conseguem ali, de uma certa forma, atuar tranquilamente e você sendo precavido nesse sentido. Seria assim uma gestão de riscos também, né? Então a gente Sim, tem a sim. tecnologia, mas tem que ter o cuidado ali com os Sim. dados, o cuidado principalmente não, também com a Também. imagem do participante. Então a gente realmente tem que ter o uso da inteligência artificial muito bem pensado previamente. Com certeza. Muito bom. Exato. Bom, eu não quero ser mensageira do apocalipse aqui, mas fazendo o meu papel de advogada, primeiro eu queria agradecer, Bianca, o convite, obrigada pela estar aqui junto com a Dani e obrigada a vocês aí pela audiência, e a gente espera trazer, agregar aí bastante informação. Só fazendo um pequeno disclaimer, aqui Claro. eu estou em meu nome, Tatiana Iano, e o que eu for falar aqui não necessariamente é aquilo que a Apex Group também alinha, então estou aqui de forma pessoal. Então, assim, abrindo essa informação, o que eu digo que eu não quero ser mensageira do apocalipse é justamente por isso, porque às vezes o responsável pelo evento, às vezes se esquece que ao terceirizar, ao contratar um terceiro, ele não sabe quem é. Então, quando ela fala, né, prestar atenção nesse terceiro, é fazer realmente a diligência prévia. A gente chama no mundo de compliance de due diligence. Né? Sim, Então, assim, é bem comum na indústria farmacêutica esse termo, Exato. né, na parte de eventos, mas acho que é interessante você entrar para conversar, falar um pouquinho mais o que é a due diligence. Exato, é a diligência prévia. Né? Se você for traduzir ao pé da letra, é você ter capacidade de analisar quem é aquele seu prestador de serviço, quem é o fornecedor, e existem hoje ferramentas que entregam esse tipo de análise. Então, aparecem hits, por exemplo, processos judiciais que ele já tenha ocorrido, já tenha sofrido, aparecem notícias negativas na mídia, aparece diversas informações, inclusive de sanções, de estar atuando em determinada situação
porque essa tecnologia hoje consegue entregar. E aí, fazendo o meu jabá, já aproveitando que uma das minhas atividades também é empresa de tecnologia, nós entregamos esse tipo de análise. Então, assim, é muito importante para o organizador do evento se precaver para saber com quem que ele está contratando. Exatamente, para ter Quem é. segurança. E eu tenho, assim, um exemplo muito simples de dar, né? Por exemplo, a gente estava até conversando previamente, falando sobre, puxa, até empresas grandes, como Fotop, o que eu vou falar que saiu na mídia, então não estou falando nada que seja confidencial. Ela sofreu uma ação judicial porque nos parques aqui de São Paulo, principalmente esse caso aconteceu no Ibirapuera, uma pessoa estava correndo com uma outra pessoa e supostamente não era o relacionamento oficial, e a Fotop publicou isso, obviamente, no site deles, né, para você capturar depois a imagem, e isso deu uma confusão imensa. Então, para sanar esse tipo de problema, o que a Fotop fez? Criou uma pulseirinha laranja, que antes de você correr, você coloca a pulseirinha e você autoriza a captura e o uso da imagem para aquela finalidade, né? Isso aí também é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que eu não quero dar spoiler. Então, isso é muito importante, você ter ali mitigação desse evento. Não, muito bacana esse exemplo que você trouxe de corrida, porque o que eu percebo é, nós de eventos, estamos já nesse momento de muita tecnologia, de IA, porém a gente ainda não tem ali onde consultar, né? Onde eu consulto? O compliance sabe até uma parte, é muito novo, ainda mais para se adequar a eventos. Então, a própria empresa que a Tati trouxe, ela aprendeu no erro. Exato. E a ideia nossa é cada vez menos ter erros e sermos mais assertivos. Por isso, este bate-papo aqui, para a gente já ter alguns insights e saber o que a gente pode fazer para melhorar a nossa atividade como gestor de eventos. E aí, Tati, aproveitando essa parte de imagem, eu queria perguntar para você, quais os limites, né, legais que existem para o uso da imagem em eventos? A gente pergunta porque muitas vezes a gente faz o uso de imagem para o speaker, ou quando eu vou ter ali um entrevistado, mas fica sempre aquela dúvida nossa, né, do gestor de eventos. Eu vou poder usar essa imagem? Como que a gente pode fazer essa parte, ter segurança de que eu estou usando a imagem de uma certa forma correta, que eu evite litígios e processos para a empresa? Bom, eu trago assim três riscos muito grandes que o gestor de evento ele acaba se submetendo se ele utilizar de forma inadequada essa imagem. O primeiro risco, obviamente, é o risco jurídico, então ele pode sofrer ali uma ação de indenização, né? Tanto o médico ou o próprio público que estiver ali naquele evento e, por um acaso, for utilizada essa imagem por uma publicidade, por exemplo, a pessoa já está correndo um risco muito grande, a empresa, né, de eventos está correndo um risco muito grande. O segundo risco é o regulatório, que envolve multa e fiscalização da ANPD, né, que é a responsável pela proteção de dados no Brasil. E, obviamente, o terceiro, e para mim é o mais sensível, é o reputacional. Então, a partir do momento que uma pessoa é insatisfeita vai às redes sociais para fazer qualquer tipo de indagação ou uso indevido ou mau uso, isso aí a reputação ela já é para mim o mais sensível. Então, nessa cadeia de 3 situações, o risco maior, de fato, é você ter uma pessoa que você não quer falando mal da empresa nas redes sociais. E hoje em dia isso viraliza. Incontrolável, né? Porque assim, se tem muitos seguidores, é um detrator ali total da empresa e você não consegue mais cortar. Dependendo de como é a reparação ali, dá mais ibope para um problema, né? Exato. Muito então, bom ponto. É muito importante que façam perguntas básicas, né? Se eu usar essa imagem para um determinado fim, será que a pessoa vai ficar feliz ou ela vai ficar descontente? Então, fazer esse exercício simples, é uma pergunta simples, que minimiza e evita riscos de indenização, de multa e esse desgaste de imagem que, para mim, é o mais sensível. É o mais sensível, realmente. Dani, você já teve algum tipo de situação com o speaker ou participante que sentiu ali sua imagem? Então, isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Como a Tati comentou, realmente, assim, eu acho que o nosso papel é encabeçar essas responsabilidades em conjunto com as áreas.
Porque a partir do momento que você contrata um speaker, né, que tem que estar muito claro ali no contrato o que você está pedindo, o que você está solicitando. Exato. Porque não tem só a questão do uso da imagem, mas por quanto tempo você vai poder divulgar aquele tema, né, aquele conteúdo. Porque às vezes você quer pegar ali um pedacinho de uma fala dele, mas será que isso está contemplado no contrato, né? Exato. E pegando aí até esse gancho, por exemplo, do uso da imagem, os deepfakes, né, que entram com tudo aí, que de uma certa forma acabam prejudicando muito essas pessoas famosas, os palestrantes, porque às vezes o palestrante não quer disponibilizar o uso da imagem, o próprio vídeo em si, que ajuda muito na divulgação, mas aí entra essa questão da IA em usar a imagem, vídeo e voz, né? Uhum. E aí, juridicamente, a gente sabe que isso é um problema, né? Uhum. Mas tem empresas que acabam utilizando. E eu acho que o nosso olhar está muito ali assim, o que está contemplado em contrato? O que foi o combinado em si? Então, seja transparente e use realmente o que foi solicitado. Exatamente. Até lembrei aqui um caso que nós tínhamos, porque é tudo muito novo a tecnologia, que nós tínhamos ali um conteúdo inteiro gravado e depois nós fizemos pílulas. E ali eu perguntei para a palestrante, foi um gol meu, eu perguntei. Falei, a gente pode utilizar esses capítulos, essas pílulas? E aí ela me perguntou, então a assessora dela me perguntou, qual é a audiência? Para quantas pessoas? É só para o seu público interno? É para o público externo? Por quanto tempo? Então, são perguntas que não existe uma receita pronta. É a gente ter assim, o máximo cuidado e um trabalho multidisciplinar. Então, não entendi aqui, deixa eu ver com a área institucional. Deixa eu consultar a área jurídica, né? Trazer as áreas próximas Exato. da área de eventos, que a gente tem ali muitas outras coisas também para pensar, para que a gente evite ao máximo qualquer tipo de... não só de processos, mas como a Tati trouxe aqui, que é o reputacional, que é ainda o mais, que impacta mais ali na imagem da empresa e no final das contas, na economia e nas vendas. Né? Aqui ainda sobre o termo de consentimento. É suficiente em eventos a gente ter um termo de consentimento para o uso de imagem? Como a gente pode melhorar esse termo? Para cada evento um termo diferente? É necessário sempre pedir um ok do meu jurídico? Ou esses padrões já são suficientes, né? E quando a gente trata de uso de imagem, como a Dani também colocou, é bom a gente determinar ali um período, mas existe a questão de eu definir ali um período, né, um ano, e isso, se eu precisar estender, como que o direito pensa nessas cláusulas, de repente foi um conteúdo muito legal. Existem formas da gente deixar mais, nós nos sentimos mais resguardados quanto aos termos de consentimento do uso de imagem. E a IA, como eu posso também deixar mais tranquila de que um fotógrafo captou a imagem, mas não só fez uma edição na IA, não mudou ali ninguém. Bom, eu vou dividir essa sua pergunta em algumas partes, né? A primeira, por exemplo, é com relação ao termo de consentimento. É necessário, mas aquele termo que é genérico, que fala, olha, eu aceito que usem a minha imagem para toda e qualquer finalidade. Não, isso aí não funciona. Né? Você tem que criar realmente um termo específico. Ah, é para cada evento? Sim, é para cada evento. Porque cada evento, ele pode ter um público diferente, ele pode ter uma finalidade diferente, ele pode ter um período de retenção diferente. E a lei, que é a LGPD, que cuida desses assuntos que se relacionam à nossa proteção dos nossos dados pessoais, ela determina isso explicitamente. O detentor, o controlador dos dados pessoais, no caso, quem é o organizador do evento e está coletando ali o seu nome, CPF, biometria, que é um dado sensível, então, pela própria legislação, já diz que, por ser sensível, tem uma preocupação especial. Esse termo de consentimento ele tem que ser realmente tailor-made, ajustado de acordo com aquela situação.
não é necessário que o departamento jurídico revise todo o evento, porque, na verdade, existe um modelo e você adequa o modelo com lacunas ali para o seu determinado o objeto vai mudar, a periodicidade vai mudar. Então, não há necessidade do jurídico ficar revendo. Mas há necessidade de ter uma leitura do responsável pelo evento em saber que não é one size fits all. Não existe essa regra de one size fits all. Então, é tailor-made. Cada evento você vai colocar ali as informações, a periodicidade. E com relação à sua última pergunta, voltada à IA, eu vou fazer uma provocação voltando um pouquinho da minha fala anterior, que é a seguinte: se a pessoa que ver a imagem dela, se ela se sentir de alguma forma se não for aquilo, se ela ficar incomodada, não vale a pena você fazer a edição de imagem. Então, você cuidar, por exemplo, tirar um fundo, você modificar, por exemplo, enfim, fazer perfumaria, que a gente chama, não existe uma implicância aí do risco, né? Agora, a partir do momento que existe o risco da pessoa não se sentir satisfeita vendo a própria imagem, eu já, de cara, já diria, não faça. Inclusive, eu tenho um exemplo pessoal. Nesse caso, foi usada a minha imagem. Então, quando a gente participa ali de um evento, está ali nas entrelinhas, você aceita, era uma corrida, e tiraram as fotos, inclusive a empresa famosa. Em dado momento, eu vejo a minha foto totalmente diferente. Uhum. Assim, era eu e não era eu. Uhum. Então, era o meu gesto, mas assim, o dente diferente, o rosto diferente. Deu um negócio assim, o que é isso? Que estranho, eu tenho uma sósia, o que é isso? E aí, isso me incomodou muito. Uhum. E eu parei para pensar depois, assim, que na verdade não é a questão de deixar mais feio, mais bonito, é que não era eu e ao mesmo tempo era uma expressão minha. Uhum. Eu me senti muito incomodada e comecei a querer entender o que aconteceu, né? E busquei, realmente a foto foi publicada, né, numa mídia social, ok. Uhum. Então, descobri como chegou a esse ponto. Primeiro, ela foi publicada numa rede ok, falando sobre a corrida. Mas aí, um terceiro pegou essa foto. Como tinha marcas, então eu estava com uma viseira que tinha uma marca, o meu shorts tinha uma marca. Aí, um terceiro usou essa foto e provavelmente deve ter pedido para a IA: mude, tira esse logo, tira isso aqui. Só que mudou eu também, né? Para fechar isso que aconteceu. E eu percebi que na cadeia, porque em eventos nós temos uma cadeia muito grande até a gente chegar, né? Esse foi um caso pessoal, mas poderia muito bem ter acontecido num evento que eu estivesse organizando. Uhum. É que eu descobri quem fez isso, como fez isso. Eu passei o dia... Eu acionei todo mundo, acionei Fotop, a empresa que eu tirei a foto, aonde eu tinha visto que eu vi nas redes sociais. Sim. E foi, no final das contas foi muito legal, porque eu entendi que hoje, na verdade, a gente não consegue controlar tudo. A gente está num ambiente de internet que isso pode acontecer, mas em evento, o que eu posso melhorar? E aí eu já fiquei com uma grande lição. Uhum. Então, eventos que eu tiver uso de imagem, né, filme, vídeo, foto, com o fotógrafo, seja através de agência ou diretamente, eu vou ter uma cláusula que, se ele utilizar a inteligência artificial, eu não quero que seja alterada a imagem das pessoas, porque eu me senti incomodada, então eu senti essa dor. Então, eu acredito que isso aconteceu num pessoal, pode acontecer no nosso profissional, e aí trouxe esse exemplo, porque vem muito da imagem nossa. Então, a imagem é um bem meu que eu quero que seja mantido, eu quero manter os meus defeitos e as minhas qualidades, né? Exato. Então, até trazendo aqui para uma dúvida, durante eventos, né, como a gente pode tratar? Eu coloquei uma forma que é no contrato, mas ali no geral do evento, como a gente pode dar orientação para o fotógrafo, para o cinegrafista? Como são esses takes, né? Como a gente pode diminuir essas possibilidades que pode também acontecer, assim como teve
uma pessoa que não estava no local ou que foi pega ali numa corrida, num relacionamento extraconjugal, pode também acontecer. A gente está num evento, está num lugar público, mas como eu consigo evitar, de certa forma, e deixar o meu participante seguro de que daqui um pouco ele não vai ver a foto dele num close, ali num destaque em alguma mídia ou em algum lugar que ele não fazia ideia? Uhum. A orientação, vamos lá, quando a gente está falando em ambiente com um público com um número bastante elevado, a gente está falando de eventos, não há necessidade do fotógrafo focalizar numa única pessoa, né? Eu sempre falo, olha, não precisa. Obviamente, no início, né, quando a gente chega num evento e aí você aborda um a um, faz a pergunta, posso tirar uma foto sua? Posso filmar você? Obviamente a pessoa, quem não quer não aparece, né? Aquele que está Uhum. aparecendo ali na hora, no momento, mas isso tem que ser falado, né? Agora, no momento de um evento com muitas pessoas, não focalizar, tirar um como um todo e lembrando, não utilizar as imagens para fins publicitários que sejam diferentes daquele evento ali naquele momento. Então, acho que é ter esse cuidado e, obviamente, ter cláusulas contratuais. Quando você vai contratar um terceiro, você ter, sim, dentro do seu contrato, cláusulas que prevejam isso, que vedem a utilização para fins que sejam diferentes daquele da realização do evento, que vede a utilização de IA que modifique a imagem da pessoa de forma assim consubstancial. Então, são esses cuidados do ponto de vista jurídico que eu orientaria. Não, muito bom. É, Até veio aqui concordo. uma situação do uso da IA. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente usa a IA, que é do Microsoft, né? Uhum. Isso tem acontecido alguma situação diferente no universo jurídico de IAs autorizadas no ambiente de trabalho, IAs não autorizadas? Como que o sistema jurídico tem visto esse tipo de utilização da IA Uhum. no trabalho? Então, as empresas hoje, principalmente aquelas que são com governança corporativa robusta, elas têm sim as suas IAs homologadas pelo Sistema de Segurança da Informação, pela área de TI. E por que isso é importante? Porque quando a gente simplesmente, um empregado entra numa IA, no ChatGPT, Sim, né, digamos, mas, ChatGPT, que é muito. E ele insere informações ali, essas informações, elas ficam disponíveis na web. Elas não ficam de forma sigilosa, elas não estão ali protegidas, criptografadas. Já uma inteligência artificial da Microsoft, o Copilot, por exemplo, o Copilot, ele tem, quando a empresa, quando a companhia, ela contrata a Microsoft, já vem ali toda a homologação de segurança daquele sistema. Muito Então, bom. todas as informações inseridas ali, elas ficam Num ambiente no ambiente seguro. seguro, Muito bom. sem acesso. Agora, de novo, você deixando num ambiente que qualquer um pode utilizar, tem pessoas boas e pessoas ruins. E Sim. aí sim, as pessoas ruins podem pegar essas imagens e utilizar para De qualquer forma. qualquer situação. Totalmente seguro nós não estamos, principalmente em eventos, mas o que a gente pode fazer da nossa parte realmente é mapear os possíveis erros, os possíveis acertos e realmente essa dica de usar ali somente a IA homologada no seu trabalho. Ou antes, eu lembro até que quando não tínhamos na atual empresa, eu usava, mas eu punha um monte de X. Eu não punha dado, eu não punha número, e mesmo hoje na Copilot eu não ponho, eu prefiro pecar pelo excesso, eu não acabo usando bem dessa forma realmente. Aqui eu acho que também é bem legal a gente trazer para o pessoal essa parte que está assistindo, né, os gestores de eventos, as subcontratações, né, e eu acho que vocês duas podem contribuir. Como a gente consegue assegurar em eventos que nós temos ali os dados seguros, que o nosso evento está em conformidade, que eu não vou ter vazamento, porque a gente tem inúmeros fornecedores ali no meio do caminho. A gente tem ali o que a Tati colocou da due diligence, da importância da gente fazer a nossa parte como o gestor principal do evento, mas eu queria entender ali num ambiente de processo. Aconteceu algo com um participante, com um fotógrafo que
disparou a minha foto, fez o IA. Quem é que responde, né? Quem que é ali o responsável? Eu realmente tinha ali visto, tinha contratado um fotógrafo homologado. Foi o fotógrafo que errou, mas é o meu nome que é um nome maior. Como que a gente pode trabalhar esses fornecedores de uma forma que fique um ambiente mais seguro para o gestor de eventos? Cada vez a gente está atuando de uma forma, eu preciso executar, eu preciso ter um evento bonito, eu preciso ter um evento econômico, e como eu consigo deixar ali no meu guarda-chuva que todos os fornecedores estão ok? Quem que vai responder se eu tiver uma grande repercussão na mídia? Bom, vamos lá. Dani, eu tô Não. falando aqui porque envolve muito jurídico, eu já vou... Tranquilo, pode... Do ponto de vista de responsabilidade, a responsabilidade sempre será do controlador dos dados. E o controlador dos dados é o responsável pelo evento. Então, eu contratei um fotógrafo, foi ele que errou. Sinto muito. Não tem essa resposta. Exatamente. Então, assim, o controlador dos dados, aquele que é o responsável pelo evento, ele é responsável pela cadeia toda, pela subcontratação. Por isso que, aí é a segunda parte, por isso que é extremamente necessário você saber quem é o seu parceiro. É extremamente necessário você saber se ele é idôneo, se justamente ele já passou por algum outro evento, se ele tem alguma ação judicial envolvendo esse assunto. E, de novo, pega na due diligence. Então, dizer o seguinte, não fui eu, foi o meu fotógrafo que eu contratei, isso não cola. Não cola, não isenta. E, de fato, você tem que ter, além das cláusulas em que você poderia, no caso, buscar um direito de regresso, então falando sem ser juridiquês, né? Se você for condenado e depois você verificar que, de fato, foi o terceiro, você pode ir atrás dele, né? Você como gestor de evento, mas não necessariamente você vai deixar de desembolsar primeiro para depois ir atrás desse terceiro que efetivamente executou algo de forma indevida. Então, escolher bem o parceiro. E como se escolhe o parceiro? Fazendo essa diligência prévia. Existem tecnologias que fazem isso de uma forma muito simples, rápida, barata, né? As pessoas às vezes imaginam, puxa, eu vou contratar uma empresa para fazer essa due diligence de terceiro, deve ser uma fortuna. Não é o valor de uma pizza, se você for... A consultoria. Exatamente. Porque hoje é tão tecnológico que essas ferramentas de tecnologia acabam chegando com acesso bastante, como o próprio nome diz, acessível para as empresas de pequeno e médio porte também. Então, e digamos uma empresa que é muito pequena. É uma evidência que eu faça busca ali em sites de justiça, processos, Google é válido. É válido, mas olha só, o tempo que a pessoa vai gastar indo no site da justiça, indo no Google, ela clica, aperta um botão, paga R$39,90. Quando eu falo uma pizza mesmo, gente. Mais barato que uma pizza, é uma fatia, se bobear. Ela paga R$39,90. Existe, já até, depois eu vou deixar meu jabá aqui. Sim. Você coloca só o CNPJ ou o CPF da pessoa. E isso é fantástico. Tecnologia, ela já busca ali todas as evidências, seja em mídia, seja em processo judicial, processo trabalhista, isso também é muito importante. Um score, ele tem um risco. Aparece, pode... Como se fosse uma análise financeira. Análise, exato. E não é financeira, né? Mas busca toda a análise reputacional. E cada consulta dessa custa R$39,90. Então, se você tem 5 consultas por mês, é isso que você vai gastar. 5 vezes R$39,90. Se você tem 10 consultas, dependendo do volume, até enxuga mais, porque tem pacotes ali que são mais atrativos. E dessa forma, você consegue se resguardar, inclusive perante uma ação judicial, se uma pessoa questiona, puxa, você escolheu o fornecedor XYZ. Sim, porque eu fiz uma diligência prévia, está aqui o grau de risco dele. Era muito baixo. Não teve apontamento, isso foi um caso totalmente aleatório, atípico. Então, assim, você também, como gestor de evento, consegue se proteger. Muito bom.
Isso, pegando o seu gancho, esse último tópico é bacana porque isso funciona muito bem, inclusive, para quando a gente contrata palestrantes. Sim. Porque às vezes entra muito naquela questão, poxa, será que o palestrante não pode abordar algum tema ali no nosso evento que traz um viés, sei lá, político, ou ele está envolvido em alguma questão de escândalo, né? E a gente não consegue, às vezes, ter a fundo essas informações para levar para o evento. Você vai mais pelo nome, vai para a questão para o tema, porque é Uhum. conhecido, mas e por trás? Como que Exato. você avalia esse personagem que vai representar a sua marca ali na Uhum. frente, né? E isso é bacana porque você consegue ter a fundo ali os É, detalhes, exato. né? Você fica mais seguro Muito mais da sua seguro. contratação, tem um Sim. respaldo jurídico e consegue realmente trazer segurança no seu evento. Sim, sim. Aproveitando esse tema, agora eu vou conversar um pouquinho com a Dani. A gente tem percebido que a tecnologia, esse mundo novo, né, para eventos, a gente já éramos multidisciplinares, agora a gente está com um olhar muito mais de responsabilidade também, né, com a Sim, tecnologia. Aí, com sua vasta experiência, o que você acredita que hoje a gente tem, quando a gente fala de uso de imagem, de uso de dados, que a gente realmente tem isso já formatado pela área de compliance ou jurídica da empresa onde a gente atua? Como que está isso? Né? Ou a gente realmente faz um trabalho de formiguinha? Ai, tá, eu vou ver se descobrir aqui que existe essa ferramenta. Vou colocar. Existe já uma governança em eventos que eu fale, olha, compliance já me orientou, é isso. Como que está o mercado nessa questão? Essa é uma dúvida cruel, porque o que acontece é que hoje está muito ainda na mão do gestor, não tem jeito, né? As empresas estão começando, estão engatinhando nesse processo ainda de governança para eventos, e isso tem que partir do gestor, não tem jeito, porque senão é uma área que, de uma certa forma, por mais que a gente tente que ela seja estratégia, tem ainda aquela visão de cima que não vê. Então, como gestor, você consegue utilizar esses recursos da tecnologia, os recursos de IA, que é onde vai te dar a sua bagagem, que você põe o recurso para a parte operacional, para você realmente pensar muito mais estratégico, né? Você ter a visão do negócio em cima da ação, do evento, se vai trazer resultado ou não. Então, eu entendo que IA, quando a gente vai usar uma imagem, um recurso, é tratar como uma informação de dados. Para que é essa informação, né? Como que você vai usar isso ali futuramente? Se tem dúvida, consulta o jurídico, né? Se respalda por trás para que não aconteça nada. Mas quando você leva isso para a empresa, ainda falta um pouquinho a governança, né? Não tem ali as diretrizes de qual ferramenta, de qual inteligência você deve usar para cada recurso. Isso vai muito mais da expertise do gestor em fazer essa busca. Claro que se você incorpora isso com suporte das áreas, por que não começar ali depois num processo de governança para cada vez mais, né, padronizar alguns processos e você cada vez mais ter a informação de dados ali mais apurado. Então, até uma oportunidade, né? Então, da gente se posicionar, Sim. trazendo isso para a gente, provocando, descobrindo quais são os impactos, o que a gente já pode nos prevenir do que deixar acontecer como aconteceu com a Fotop. Né? Exatamente. Então, o que a gente pode já ir mapeando? Então, hoje a gente trouxe aqui foto, imagem, mas quantas outras questões ainda podem envolver ali o universo de eventos e o jurídico? Com né? certeza. Tati, eu tenho aqui uma dúvida quanto aos instrumentos jurídicos no Brasil. Se eles já são suficientes, né? Ou a gente precisaria de normas específicas para realmente ir atrás ali de quem usou uma imagem indevida, um dado durante um evento? Como que está posicionado? Ou a gente está ok? Como que anda isso para que a gente fique mais tranquilo? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela hoje protege os dados pessoais do indivíduo. Hoje, essa lei, ela não trata especificamente de dados que estejam no ambiente... não existe uma lei hoje ainda específica de IA. Isso aí é uma zona muito cinzenta. Na Europa já existe um act, né, a legislação que fala sobre isso. O nosso Senado e a nossa Câmara já está elaborando uma lei que trata especificamente de inteligência artificial, mas enquanto não tivermos essa lei, é muito o bom senso e disciplinas, é multidisciplinar, né? Você utiliza o que é a boa prática
de outras áreas para você aplicar com IA. De novo, não precisamos de nenhuma lei nova que trate de dados pessoais, porque a nossa lei é muito robusta. A LGPD ela veio originariamente da GDPR, que é a lei também europeia que trata sobre proteção de dados pessoais, e a gente também tem a nossa aqui, a ANPD. Hoje ela é responsável pela fiscalização, aplicação de multa. Então, é muito importante que as empresas estejam alinhadas, porque com relação à proteção de dados pessoais, existe sim no Brasil um enforcement muito ativo. De novo, é aguardar com relação a essa zona cinzenta da inteligência artificial, porque ainda está em trâmite no Brasil. Muito bom. Pessoal, a gente está indo para os minutos finais. E aí eu queria aqui deixar um espaço, né? Colocar aqui para Dani e para Tati, quais as recomendações vocês dariam, né, para o profissional de eventos? Visão prática, visão de futuro, quais seriam elas? Para mim, acho que a palavra fundamental é seja transparente. Tá? Seja transparente, se resguarde realmente de todos os processos nessa questão que pode afetar, ainda mais o gestor de eventos tem aquele feeling ali, né? Poxa, será que isso? Se já está com essa dúvida... Atente aos sinais. Exatamente. Então, revisa contrato, tenha bons parceiros para que você consiga ali fazer a sua ação, a sua ativação, seu posicionamento de marca, né? Porque é o nome da empresa que está em jogo. Então, seja transparente, coloque tudo em contrato e amarre as informações, porque como esse ponto, essa expertise que o gestor precisa ter, ele consegue se precaver para não ter nenhuma situação futura. Muito bem. Faço das palavras da Dani as minhas, concordo, número, gênero e grau. Transparência é um princípio fundamental entre a relação entre os negócios e as pessoas, né? Então, concordo. Além da transparência, boa fé. Então, a pessoa que estiver agindo de má fé, obviamente, ela vai pegar uma imagem, pode manipular. Então, assim, excluir realmente esse viés, né? Manter a boa fé nos negócios, a transparência e governança dentro da empresa. Então, assim, a área de eventos tem que andar muito de mãos dadas com a área de privacidade, com o jurídico, com o compliance. Então, acaba fazendo um trabalho muito de multitask, né? São muitas atividades para resultar num evento de sucesso. E, bom, de novo, que pena que chegamos já ao final, mas novamente agradeço, Dani, agradeço, Bia, pelo convite. Foi e muito sempre bom. muito bacana trocar experiência e contribuir um pouco para que as pessoas consigam assimilar e utilizar de forma que cresça um negócio, que essa é o grande final do dia. Todo mundo quer que existam negócios e que... Exato. Seguros, né? Exatamente. Exatamente. Acho que foi ótima a conversa, muito esclarecedora, gostei muito de ouvir vocês duas. E eu deixo aqui um convite para vocês que estão assistindo em casa. Na verdade, eu acho que nós, gestores de eventos, temos aí uma grande perspectiva, né, para o futuro. Então, queremos e podemos mostrar que a gente está preocupado, trazer mais responsabilidade para os nossos eventos. Então, a gestão de risco, a gestão de imagem, o uso de IA, é mais um ponto super importante que a gente vai ter que cuidar. E deixo essa lição aí para vocês pensarem, para que a gente deixe a nossa área cada vez mais segura e certa de que estamos fazendo um evento, sim, lindo, estratégico, extremamente seguro e com a reputação em dia e cuidando também do nosso participante. Muito obrigada.